Nossas aulas defensores, na qual acabamos de embarcar na série 3, é uma pesquisa da doutrina cristã e apologética. No último domingo, vimos por que o estudo da doutrina é importante. Hoje eu quero dizer algo sobre por que o estudo da apologética também é importante para o cristão maduro. Agora, o que é apologética? Todos nós sabemos que a apologética não é aprender como dizer a alguém que você sente muito por ser cristão. Em vez disso, a apologética é aprender como fazer o outro cara se arrepender de você ser cristão. Não, isso também não está certo. A apologética é um ramo da teologia cristã que procura fornecer uma justificativa racional para as reivindicações das verdades cristãs. É aquele ramo da teologia cristã que tenta fornecer uma justificativa racional para as reivindicações cristãs da verdade. Agora, essa definição é importante porque o que ela implica é que a apologética é principalmente uma disciplina teórica. Agora, certamente tem uma aplicação prática, por exemplo, no evangelismo. Mas a apologética não é idêntica ao evangelismo. Não é a arte em compartilhar sua fé e também não é um treinamento para, se ele disser isso, você responde aquilo. Não está fornecendo táticas sobre como compartilhar sua fé efetivamente com um descrente. Repetindo, a apologética é um ramo da doutrina cristã, teologia, que procura responder à pergunta: qual é a justificativa racional para reivindicações das verdades cristãs? E embora tenha uma aplicação prática na apologética, educação cristã, sua própria vida devocional pessoal, não é idêntico a essas aplicações práticas, mas é uma disciplina teórica que precisa ser estudada por conta própria. Agora, tem algum comentário ou pergunta sobre essa definição de apologética? Antes de examinarmos as razões pelas quais o estudo da apologética é importante. Tudo bem, eu acredito que a apologética desempenha um papel vital na realização de pelo menos 3 fins, que são vitais para a sobrevivência do cristianismo na cultura ocidental. O primeiro papel que a apologética desempenha é moldar a cultura. Serve para moldar a cultura. A apologética é vital e, de fato, pode muito bem ser necessária se o evangelho cristão deve ser ouvido como uma opção legítima na sociedade ocidental hoje. Em geral, a sociedade ocidental tornou-se profundamente pós-cristã. É o produto do Iluminismo, que foi um movimento do século XVIII na Europa, que triunfou sobre a sociedade europeia. E a marca registrada do Iluminismo era o chamado pensamento livre. Ou seja, a busca da razão ou do conhecimento, em vez da busca do conhecimento por meio da razão humana apenas. Destruiu a monarquia e jogou fora a revelação divina e a igreja também, em nome da razão humana. Agora, embora não seja de forma alguma inevitável que tal busca levará a conclusões não cristãs, e enquanto a maioria dos pensadores originais do Iluminismo, como Voltaire e Rousseau, eram de fato teístas que acreditavam em Deus, foi o ato de impacto esmagador do Iluminismo sobre a cultura ocidental que os intelectuais ocidentais não consideram o conhecimento teológico possível. Teologia para eles não é uma verdadeira fonte de conhecimento. E, portanto, a teologia não é uma ciência. Ou seja, em latim, scientia, uma fonte de conhecimento. Dizem que razão e religião estão em lados opostos.
É a libertação das ciências físicas sozinhas, que são considerados guias autorizados para nossa compreensão do mundo, e a suposição confiante dos pensadores seculares de hoje é que a imagem do mundo que vai emergir de tal busca será uma imagem completamente naturalista. Eles acreditam que a pessoa que vai seguir os ditames da razão humana sozinha e inabalável para suas conclusões lógicas será ateu ou, na melhor das hipóteses, agnóstico. Agora, por que essas considerações de cultura importantes? Por que simplesmente não pregar o Evangelho em um mundo escuro e moribundo? Por que precisamos nos preocupar com a cultura da sociedade ocidental? Bem, simplesmente isso. O Evangelho nunca é ouvido isolada de uma cultura. É sempre ouvido contra o fundo ou o meio cultural em que uma pessoa vive. Uma pessoa que foi criada em um meio cultural em que o cristianismo ainda é visto como uma opção intelectualmente viável, irá mostrar uma abertura para o Evangelho que uma pessoa quem foi criado em uma cultura completamente secularizada não o fará. Para a pessoa que foi completamente secularizada, você também pode perguntar a ela acreditar em fadas ou duendes, como em Jesus Cristo. Vai ser tão absurdo para ele. Para dar uma ilustração mais realista da influência da cultura sobre o nosso pensamento, apenas imagine como você se sentiria se você fosse abordado no aeroporto ou na rua por um devoto do movimento Hare Krishna, que o convida a acreditar em Krishna. Acho que tal convite provavelmente lhe pareceria bizarro, estranho, talvez até divertido. Mas para uma pessoa nas ruas de Mumbai, na Índia, tal convite pode ser um motivo muito sério para reflexão. E meu medo é que os cristãos evangélicos pareçam tão estranhos para as pessoas nas ruas de Bonn, Estocolmo e Paris, assim como os devotos do movimento Hare Krishna. O que nos espera aqui na América do Norte, caso nosso envolvimento com o secularismo continue, já é evidente na Europa. Já e eu passamos cerca de 13 anos vivendo em 4 nações europeias diferentes, e assim podemos testemunhar pessoalmente como o solo é duro. Embora a maioria dos europeus mantenha hoje uma espécie de filiação nominal com o cristianismo, apenas cerca de 10% são crentes praticantes, e menos da metade deles são evangélicos em sua teologia. A tendência mais significativa na afiliação religiosa europeia é o crescimento daqueles que são classificados como não religiosos. Isso cresceu de efetivamente 0% da população em 1900 para mais de 22% hoje na Europa. E como resultado disso, o evangelismo é imensuravelmente mais difícil na Europa do que nos Estados Unidos. Eu falei pessoalmente em universidades europeias e em vários países do continente e posso testemunhar como os alunos são resistentes. É difícil até mesmo para o evangelho ser ouvido seriamente. Por exemplo, lembro-me muito nitidamente de que quando falava na Universidade do Porto, em Portugal, os alunos estavam tão céticos que poderiam acreditar que alguém com 2 doutorados europeus sendo um crente cristão, eles realmente pensaram que eu era um impostor. Eles pensaram que eu era uma fraude. E eles telefonaram para a Universidade de Leuven, na Bélgica, para verificar se eu era de fato um pesquisador visitante na universidade. É assim que o ceticismo é profundo. E eu acho que os Estados Unidos estão seguindo, ainda que atrasados, essa mesma estrada. E o Canadá também. O envolvimento do Canadá com o secularismo foi ainda anterior. Em 1900, os evangélicos representavam cerca de 25% da população canadense. Em 1989, a porcentagem de canadenses evangélicos caiu para menos de 8%.
E minha experiência falando em campos universitários em todo o Canadá me sugere que o Canadá tem uma espécie de cultura meio atlântica, mais ou menos entre as da Grã-Bretanha e os Estados Unidos. O pluralismo e o relativismo são a sabedoria convencional das universidades canadenses hoje. O politicamente correto e as leis que regulam o abafamento da fala, o debate sobre questões de importância ética, como o aborto ou a eutanásia. E eles podem servir como armas para oprimir instituições e ideias cristãs. Acho que o exemplo do Canadá mostra quão vitalmente importante é preservar um meio cultural no qual o cristianismo pode ser ouvido como uma opção intelectualmente viável. Agora, felizmente, durante a última década, os evangélicos canadenses lentamente começaram a inverter essa tendência. Mas a reversão será muito mais difícil do que foi o envolvimento, porque estará nas garras de uma cultura que passou a se opor à cosmovisão cristã. E acho que é por isso que os cristãos que depreciam o valor da apologética, porque, entre aspas, ninguém vem a Cristo através de argumentos, são tão míopes. O valor da apologética se estende muito além do seu contato imediato em um contato evangelístico. É a tarefa mais ampla da apologética cristã ajudar a moldar e preservar um ambiente cultural no qual o evangelho é uma opção intelectualmente viável para homens e mulheres pensantes. Em 1913, em seu artigo Cristianismo e Cultura, o grande teólogo de Princeton, J. Gresham Machen, declarou corretamente, o que passo a citar: ideias falsas são os maiores obstáculos para a recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e, contudo, ter sucesso apenas em ganhar um retardatário aqui e ali, se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação seja controlado por ideias que impedem o cristianismo de ser considerado como algo mais do que uma ilusão inofensiva. Fim da citação. Infelizmente, o aviso de Machen passou despercebido e o cristianismo bíblico nos Estados Unidos refugiou-se nos armários do isolacionismo cultural. E foi apenas nas últimas décadas que agora começamos a ressurgir desses armários intelectuais. E acredito que hoje portas enormes de oportunidades estão escancaradas diante de nós. Estamos vivendo em um momento da história em que a filosofia cristã vive um verdadeiro renascimento. Argumentos revitalizantes para a existência de Deus na teologia natural. Vivemos um momento em que a ciência contemporânea está mais aberta à existência de um criador e projetista do universo do que em qualquer momento na memória recente. E estamos vivendo em uma época em que os estudiosos da Bíblia embarcaram em uma nova busca do Jesus histórico, que trata os evangelhos seriamente como fontes históricas valiosas para a vida e para os ensinamentos de Jesus, e que confirmou as grandes linhas do retrato de Jesus pintado nos evangelhos. Portanto, somos irmãos e irmãs vivendo em um ponto incrivelmente emocionante da história. Se estivermos interessados em fazer apologética cristã, estamos bem equilibrados intelectualmente para ajudar a moldar nossa cultura de forma a recuperar o terreno perdido para que o Evangelho possa ser ouvido como uma opção intelectualmente viável para as pessoas pensantes de hoje. Agora posso imaginar algumas pessoas pensando em suas mentes: bem, espere um minuto, Bill. Não vivemos em uma cultura pós-moderna em que esses apelos a argumentos apologéticos tradicionais não são mais eficazes, uma vez que os pós-modernistas rejeitam os cânones tradicionais da lógica, da racionalidade e da verdade.
Argumentos racionais para o cristianismo não funcionam mais. Em vez disso, na cultura pós-moderna de hoje, devemos simplesmente compartilhar nossa narrativa e convidar as pessoas a participar. Bem, na minha opinião, esse tipo de pensamento não poderia estar mais errado. Na verdade, acho que é um erro de diagnóstico desastroso da cultura americana. A ideia de que vivemos em uma cultura pós-moderna é um mito propagado em nossas igrejas por pastores de jovens mal orientados. Na verdade, a ideia de uma cultura pós-moderna é uma impossibilidade. Seria totalmente impossível de se viver. Ninguém é pós-modernista na hora de ler os rótulos em um frasco de aspirina e uma caixa de veneno para ratos. Se você está com dor de cabeça, é melhor acreditar que os textos têm significados objetivos, o que significa que não está tudo na sua cabeça. Quando você fala com as pessoas, descobre que elas não são relativistas sobre ciência, tecnologia e medicina. Em vez disso, elas são relativistas e pluralistas quando se trata de religião e ética. Mas veja, isso não é pós-modernismo. Isso é modernismo. Isso é apenas linha antiga de verificacionismo e positivismo, que dizem que se você não pode verificar algo através dos 5 sentidos, então é apenas uma questão de opinião pessoal e expressão emocional. Vivemos em um meio cultural que permanece no seu cerne, profundamente modernista. Na verdade, acho que o pós-modernismo é um dos enganos mais inteligentes que Satanás ainda inventou. O modernismo está morto. Ele nos diz, você não precisa mais temê-lo, esqueça isso, está morto e enterrado. Enquanto isso, o modernismo, fingindo-se morto, vem com a nova fantasia do pós-modernismo. Comes around in the fancy new masquerade of postmodernism. E nos dizem, seus argumentos apologéticos antigos e suas evidências não são mais eficazes contra esse novo desafio. Coloque-os de lado. Simplesmente compartilhe sua narrativa. E assim somos induzidos voluntariamente ao erro de deixar de lado nossas melhores armas de argumento e evidência e lógica e realmente acolher o triunfo do modernismo sobre nós. Se adotarmos esse curso de ação suicida, os resultados para a igreja na próxima geração serão catastróficos. O cristianismo será reduzido a apenas uma voz em uma cacofonia de vozes concorrentes, cada uma compartilhando sua narrativa, nenhuma delas se recomendando como a verdade objetiva sobre a realidade. Enquanto o naturalismo científico continua a moldar a visão das pessoas de como a realidade realmente é. Bem, claro que não é preciso dizer que, ao fazer apologética, devemos ser relacionais, humildes e convidativos. Mas isso dificilmente é uma percepção original do pós-modernismo. Desde o início, os apologistas cristãos sabem que devemos apresentar as razões de nossa esperança com gentileza e respeito. 1 Pedro 3,15. Você não precisa abandonar os cânones da lógica, racionalidade e verdade para exemplificar essas virtudes bíblicas. E quanto à ideia de que as pessoas em nossa cultura não estão mais interessadas em argumentos e evidências racionais para o cristianismo, nada poderia estar mais longe da verdade. Em minha própria experiência de mais de 30 anos falando em universidades nos Estados Unidos, bem como na Europa e em todo o mundo, eu sempre encerro minhas palestras com um longo período de perguntas e respostas do público. E em todos esses anos, praticamente ninguém jamais se levantou e disse: seus argumentos são baseados em padrões ocidentais de lógica e racionalidade, que são puramente subjetivos, e, portanto, não temos que dar qualquer atenção a eles.
Eles simplesmente nunca expressam esse tipo de sentimento pós-moderno. Eu percebo que se você abordar a questão racionalmente, então as pessoas responderão racionalmente. Se você apresentar evidências científicas ou históricas para reivindicações de verdade cristã, então os estudantes incrédulos irão contestar as premissas do seu argumento ou discutir com você sobre os fatos, que é exatamente onde a discussão deveria estar. Mas eles próprios não atacam a objetividade da ciência ou da história. Eles não questionam a validade do raciocínio lógico. Agora, eu acho que os alunos podem ser muito céticos em relação a um orador cristão e que eles querem, portanto, ouvir ambos os lados do argumento apresentado. E por esse motivo, descobri que o debate é uma forma especialmente eficaz para evangelismo em campos universitários. Dá aos alunos a chance de ouvir os proponentes de ambas as visões em um campo nivelado e para que então cheguem às suas conclusões. E a abordagem nesses debates é sempre a de alguém compartilhar argumentos racionais e evidências para a cosmovisão cristã. E centenas, até milhares de estudantes sairão para ver esses debates. E centenas de milhares de estudantes, então, os assistirão no YouTube por anos posteriormente. Portanto, não se iluda pensando que as pessoas não estão interessadas nos argumentos racionais e em evidências para o cristianismo. Pelo contrário, há um tremendo interesse, em minha opinião, entre as pessoas em ouvir uma discussão equilibrada dos argumentos a favor e contra a crença cristã. É de vital importância que preservemos uma cultura neste país em que o cristianismo ainda possa ser ouvido como uma opção intelectualmente viável para pessoas pensantes. Eles podem não vir a Cristo através dos argumentos. Mas o que os argumentos fazem é moldar um meio cultural no qual é razoável responder ao Evangelho quando seus corações são tocados. Os argumentos e evidências, por assim dizer, dão-lhes permissão para seguir seus corações quando o Espírito Santo os move com o Evangelho. Então, primeiro e mais importante é moldar a cultura. O segundo propósito da apologética é fortalecer os crentes cristãos. Fortalecer os crentes cristãos. A apologética não é apenas vital para moldar nossa cultura, mas também é vital na vida dos crentes cristãos individuais. Em 1982, enquanto me preparava para meus exames de doutorado em teologia na Universidade de Munique, Jane e eu passamos um verão morando em Berlim. Eu estava me preparando para os exames há mais de um ano e eu tinha uma pilha de notas de cerca de um pé de altura que revisei e memorizei todos os dias, antecipando este exame. Enquanto estivemos em Berlim, tivemos o privilégio de uma visita de Ann Kiemel e seu, então recente, esposo Will, enquanto passavam por Berlim. Ann Kiemel era, naquela época, uma das mais populares mulheres cristãs palestrantes na América. Ela era uma pessoa única. Ela encontrava estranhos e cantava para eles pequenas canções improvisadas para incentivá-los ou apontá-los para Cristo. E ela compartilhava sua fé. Ela era extremamente sentimental e emotiva. Ela contava histórias, algumas fictícias, mas outras verdadeiras, que levavam toda uma audiência de mulheres às lágrimas em apenas alguns minutos. Bem, quando estávamos sentados à mesa um dia em Berlim, pensei em tentar aprender algumas lições com a experiência dela. Então eu disse a ela, Ann, como você se prepara para suas mensagens? E ela disse, eu não me preparo. Eu estava simplesmente chocado. Eu disse, você não se prepara? E ela disse, não. Eu fiquei ali estupefato. E eu disse, bem, então o que você faz? E ela disse, eu apenas compartilho minhas lutas. E eu não podia acreditar. Aqui eu estava me matando em anos de preparação para o ministério. E ela não se preparava.
Mas não havia como negar a eficácia de seu ministério. Ela levou milhares de pessoas a Cristo. Na verdade, ela contava histórias, de maneira que até acadêmicos duríssimos se convertiam a Cristo ouvindo suas cantigas e histórias improvisadas. E pensei comigo mesmo, por que estou fazendo o que estou fazendo? Por que estou me matando fazendo todo esse trabalho? É apenas uma grande perda de tempo. Por que estou fazendo isso quando tudo que tenho a fazer é apenas compartilhar minhas lutas? Bem, voltamos para os Estados Unidos naquele outono para fazer um período sabático na Universidade do Arizona, em Tucson, onde morava um ex-colega meu. E eu compartilhei com ele um dia sobre minha conversa com Anne. Eu disse isso a ele. Isso acabou com todas minhas expectativas. E ele disse algo para mim que foi muito reconfortante. Ele disse, Bill, algum dia aquelas pessoas que Anne Kimmel levou ao Senhor vão precisar do que você tem a oferecer. E acho que ele estava certo. As emoções o levarão até certo ponto, então você vai precisar de algo mais substantivo. E a apologética pode ajudar a fornecer um pouco dessa substância. Conforme falo em igrejas por todo o país, eu constantemente encontro pais cristãos depois dos cultos que vêm até mim e dizem algo assim: "Oh, se você estiver aqui há 2 ou 3 anos, nosso filho ou nossa filha, eu tinha perguntas que ninguém na igreja podia responder, e agora ele está longe do Senhor." E parte meu coração conhecer pais assim, porque é tão desnecessário. Existem bons argumentos e evidências para a verdade da fé cristã, se as pessoas ao menos se familiarizassem com isso. Infelizmente, os pais muitas vezes não são treinados na defesa da fé, e assim seus filhos são criados tendo a mesma ignorância. No ensino médio e na faculdade, adolescentes cristãos são agredidos intelectualmente de todas as maneiras pelas filosofias não cristãs que se unem com o relativismo avassalador. E se os pais não estiverem intelectualmente engajados com sua fé, e eles não tiverem argumentos sólidos para o teísmo cristão e boas respostas às perguntas dos filhos, então acho que corremos o risco real de perder nossa juventude. Já não basta simplesmente ensine histórias bíblicas a seus filhos. Eles precisam ter doutrina e apologética. Acho que se alguém decide ter filhos e criá-los na cultura ocidental, ele precisa ter pelo menos algum treinamento em apologética cristã. Infelizmente, acho que a igreja como um todo deixou cair a bola nesta área. Nos ministérios de jovens, geralmente nos concentramos em entretenimento, em desejos não atendidos, e não treinamos nossos filhos para os desafios intelectuais que vão enfrentar. E eu acho que nós, pelo bem da nossa juventude, temos que ir para a escola nós mesmos e treinar-nos na defesa da fé. Mas a apologética cristã faz muito mais para o crente individual do que apenas preservá-los de cair. Os efeitos construtivos positivos da apologética são ainda mais evidentes. E, novamente, vejo isso o tempo todo nos campos universitários, onde faço debates. John Stackhouse é um teólogo canadense e certa vez comentou comigo que esses debates são realmente versões ocidentalizadas do que os missionários chamam de encontro de poder, onde o Deus do cristianismo, anunciado pelo missionário, tem uma espécie de encontro de poder em que ele triunfa sobre os deuses locais das pessoas étnicas a quem eles estão levando o evangelho. E eu pensei que era uma análise muito perspicaz. Como o cristianismo é defendido nesses encontros, estudantes cristãos saem desses debates com uma confiança renovada na verdade da fé cristã.
Suas cabeças estão erguidas. Eles têm orgulho de serem cristãos. Eles estão ansiosos para compartilhar sua fé. Lembro-me de um estudante canadense após um debate dizendo-me: mal posso esperar para compartilhar minha fé em Cristo. Acho que muitos cristãos têm medo de compartilhar sua fé porque temem que o descrente lhes pergunte uma pergunta ou levante uma objeção que eles não podem responder. Mas se você tem boas respostas para as objeções dos incrédulos e sabe como responder às suas perguntas, então não terá medo. Acho que o treinamento em apologética é uma das chaves ao evangelismo destemido. Assim, de muitas outras maneiras, a apologética pode ajudar a edificar o corpo de Cristo, fortalecendo os crentes individualmente. Finalmente, o terceiro papel é evangelizar incrédulos. Evangelizar incrédulos. Acho que a apologética é útil não apenas para fortalecer crentes cristãos, mas também na evangelização dos incrédulos. Muitas pessoas dirão a você: ninguém vem a Cristo por meio de argumentos. Não sei quantas vezes já ouvi isso. E meu colega J.P. Moreland agora responde a essas pessoas dizendo: bem, isso não é verdade. Eu mesmo cheguei a Cristo assim. E posso dizer pessoalmente, se você for à seção de depoimentos do site reasonablefaith.org, você poderá ler testemunhos em primeira mão, enviados a nós por pessoas que vieram a Cristo vendo um vídeo ou lendo um livro. E essas são histórias emocionantes e maravilhosas de pessoas que ou se afastaram da fé cristã e estiveram longe dela por anos, ou pessoas que nunca foram cristãs e vieram a Cristo porque ouviram argumentos e evidências para a fé cristã. Lee Strobel recentemente comentou comigo que ele perdeu a conta do número de pessoas que vieram a Cristo através de seus livros, em defesa da fé e em defesa de Cristo. E essa tem sido nossa experiência no ministério também. Há um grupo de pessoas que responderá aos argumentos e às evidências quando forem apresentados juntamente com oração, com um testemunho pessoal e usados pelo Espírito Santo. Agora, isso não significa que a apologética é necessária para o evangelismo ou será eficaz com todos. Mas há, em minha opinião, uma minoria de pessoas com quem esse tipo de abordagem será valiosa. E assim como um missionário pode se sentir chamado para alcançar algum grupo de pessoas obscuras, que não seria muito grande nesse sentido, entendo que também devemos ter o encargo de alcançar essa minoria de pessoas que responderá a argumentos apologéticos e evidência. Paulo disse sobre seu ministério: eu me tornei tudo para todos os homens, para que eu possa, por todos os meios, ganhar alguns. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Mas mais do que isso, quanto ao caso das pessoas que vão responder à apologética, na minha opinião, difere significativamente do grupo de pessoas obscuras. As pessoas que respondem aos argumentos e evidências apologéticos costumam ser incrivelmente influentes em nossa cultura. Acho que as pessoas que mais se identificam com o nosso ministério são engenheiros, advogados e pessoas na medicina, e muitos de vocês se encaixariam nessa descrição. E estes são alguns das pessoas mais influentes da sociedade americana. Um desses tipos de pessoas, por exemplo, foi C.S. Lewis. Pense no incrível impacto que a conversão daquele único homem teve nas décadas desde sua morte. Portanto, acho que alcançar essa minoria de pessoas será um tremendo benefício para o reino de Deus. Então, eu acho que o treinamento em apologética é uma parte vital do discipulado cristão. Desempenha um papel vital e talvez até necessário papel na formação da cultura, também no fortalecimento dos crentes e, finalmente, na evangelização de descrentes. E assim, por todas essas razões, eu sou um apologista entusiasmado da apologética cristã. Bem, isso nos leva ao fim de nossa lição de hoje. Da próxima vez, vamos embarcar em nosso estudo da primeira área da doutrina cristã, que é a doutrina da revelação.